Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse vídeo que a gente decidiu falar sobre o filme Óculos, dirigido pelo nosso deus Mike Flanagan, lançado em 2013. Eu já esqueci que é do Mike Flanagan, velho. É óbvio que é dele, cara. Então, como sempre, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar recomendações pra gente trazer algum filme que você gosta aqui pro canal ou pro nosso podcast, aqui nos comentários ou na nossa direct no Instagram. Então, sem mais delongas, vamos começar a contar um pouquinho sobre essa história. Ou que a gente entendeu da história, porque é um absurdo. Complicado. Originalmente, a ideia do filme ele foi baseado num curta do próprio Mike Flanagan, que é o Óculos, capítulo 3, que ele tá disponível no YouTube, então caso você queira assistir, assista, que eu já vi, e é muito legal, é bem diferente, porque ele não acompanha mais linhas do tempo, que nesse filme aqui, que ele acompanha duas das crianças jovens e também depois delas crescidas adultas, e naquele lá é mais o cara fazendo testes realmente com espelho, que é o foco desse filme aqui. Foco, espelho, reflexo. Como todo bom filme do Mike Flanagan, não só ele vai contar a história das crianças adultas e também das crianças como crianças, mas também ele vai ser uma entidade sobrenatural ou alguma coisa que traz. É basicamente a mesma coisa da Residência Hill antes dele ter feito a Residência Hill. É exatamente a mesma história, só que obviamente como o Mike Flanagan é um ótimo escritor, desenvolvedor de personagens e essas coisas, o filme fica muito bom. É igual o Wes Craven com os slashers adolescentes. É o mesmo filme, só que o cara fazia adolescente legal, velho. A primeira linha do tempo que a gente vai acompanhar das crianças que elas estão jovens e tá com os pais lá ainda é de 2002, e a gente vê o pai, quando ele coloca um espelho no escritório dele, ele começa a ficar meio maluquinho da cabeça, a gente pode dizer assim, e a esposa também começa a ficar meio dodói, porque depois disso, o cara ele começa a ter alguns encontros com uma mulher que tá dentro daquele espelho, e aí a criança, a menina, ela vai lá e percebe e vê uma mulher se aproximando do pai dela e conta pra esposa dele, e aí começa toda aquela desconfiança e a mulher vai cobrar pessoalmente a traição, a cornice. Cornice espelhada. E aí a gente também vai acompanhando a mãe antes dela ir lá cobrar a cornice, ela vai e começa a ver ela morrendo no espelho, ou seja, é igual a história lá do Goosebumps, né, o Sorri e Morra, que as pessoas tiram foto e vê o acidente, a mulher se vê morrendo, e é incrível que as crianças não têm nenhum problema, né, tipo, a criança vê o que os pais veem, isso é muito doido, porque o espelho conseguiria facilmente ir lá e foder com as crianças também, né, imagina, manipular a criança é fácil, se consegue manipular os pais, né. E aí a mulher também começa a endoidar, né, porque eu acho que ninguém gostaria de ver o próprio reflexo morto, ela começa a perambular pela casa como se fosse um próprio demônio, uma pessoa que ela tá endemoniada, e aí as crianças ficam em choque, e aí acaba tragicamente a morte dos dois pais, deixando as duas crianças órfãs, e a criança, o menor lá, o moleque que a gente não tinha comentado ainda, ele acaba caindo numa instituição psiquiátrica. E aí quando ele acaba sendo levado pela polícia, ele vê o reflexo dos dois pais numa janela que tem na casa, já deixando um pouco mais claro, e a gente vai lembrar isso depois no final do filme. E aí a gente vai partir pra parte de 11 anos depois, que é quando eles são adultos, obviamente no meio do filme vai ser igualzinho a Residência Hill, como a gente já falou, ele vai pulando de adulto pra criança e vai às vezes até te pegar meio desprevenido, mas ele conta a história de depois que o irmão conseguiu sair desse hospício, provando pra ele mesmo que a morte dos pais dele tinha sido natural, né, não sobrenatural. Quando ele volta pra casa, a irmã dele chega e mostra o espelhão e fala, então, eu pesquisei, é amaldiçoado, e eles vão ficar praticamente o filme inteiro sendo manipulados pelo espelho e tentando arranjar algum jeito de destruir ele, e obviamente vai dar merda. Eles tentam provar por A mais B que aquilo tá amaldiçoado de todos os jeitos, eles colocam 50 mil câmeras na casa e também algumas coisas que entregariam que o espelho é amaldiçoado, como uma flor que se ela ficar zoada, significa que o espelho tem controle sobre essas coisas, e também eles preparam uma armadilha pra caso eles comecem a ficar maluco, eles vão lá, soltam um bagulho que é praticamente uma bigorna, uma faca enorme, que vai lá e quebra o espelho, deixando meio que como se fosse um plano B pra eles. Os caras fazem exatamente igual o Coyote do Papaléguas e obviamente vai acontecer exatamente o que acontece com ele. Vai dar errado o plano, porque aí é uma das mortes mais inesperadas e mais, acho que, chocantes da história do cinema, porque o moleque surta de vez, ele ativa a armadilha, só que a irmã dele tava na frente do espelho e ela morre. Mas antes de acontecer tudo isso, é muito legal a gente ver a preparação dos personagens, porque ela vai lá, deixa várias garrafas de água, ela deixa alguns cronômetros mostrando a hora que eles têm que comer, porque o espelho, do jeito que ele ataca, ele vai lá e deixa a pessoa meio maluca, não consegue perceber a hora que tá acontecendo isso, e ela também tem que ligar pro marido dela em alguns horários específicos pra falar que tá tudo bem, meio que deixando claro esse tipo, o cara não vê isso aí, ele vai aparecer na casa pra falar, pô, pera aí, vamos parar com esse experimento. Essa ideia do espelho ser amaldiçoado e fazer é bem genérica, a gente tem que comentar, mas é muito bem feita, porque é bem desenvolvida e bem dirigida, e é muito interessante, porque a gente realmente vê toda essa questão do amor fraterno dos irmãos, mesmo que um tava num hospício e não queria pensar nem fudendo nesse espelho, mas ele é arrastado pela irmã dele, porque a irmã dele ficou revoltada, né, obviamente ela ficou órfã, perdeu o irmão, e aí ela teve que ficar vivendo naquela casa com aquele espelho do caralho lá, acabando com a vida dela, e aí depois ela foi e comprou o espelho, né, como se não fosse suficiente o pai ter comprado, a menina vai lá e compra, não aprende também, né. E aí tem até
até uma cena muito chocante na minha parte, que é quando a menina ela começa a ficar meio doidinha da cabeça, depois de alguns experimentos já mostrarem que o espelho tá fazendo alguma coisa contra eles, ela vai lá e decide pegar uma maçã pra comer. E aí quando a gente descobre que ela não tá comendo uma maçã e sim uma lâmpada, a gente percebe junto com ela essa cena e aí mostra ela já mordendo o vidro e ficando em choque porque não era uma maçã, né? E é legal que a gente vê que o espelho ele não manda só no lugar que ele tá, ele manda praticamente na casa inteira. Então vai dar merda, porque a partir desse momento no filme os caras já falam, ó, é o seguinte, o espelho tá comandando tudo, então tudo que você vê aqui, você duvida a partir desse ponto. E aí a gente começa a pensar, toda vez que ela liga pro marido dela, será que ela ligou mesmo? Toda vez que eles estão conversando com o outro, será que eles estão conversando mesmo? Até que acontece o plot twist no final, que eu já comentei, que ele vai lá e acidentalmente mata a irmã dele, que também é uma cena que é muito foda, porque vai lá e ela fala, ativa o negócio, a gente perdeu, o espelho ganhou, vamos quebrar ele. E aí ela sai da sala, só que ela não saiu, né? Ela tava na frente do espelho ainda, e é muito da hora quando faz a revelação, né? Quase, tipo, como se ela fosse um fantasma. E aí ela fica lá fincada no negócio e a gente fica tipo, não, é possível. A gente até fica pensando que é uma visão dela morta ali, mas no final das contas não é, e realmente ela foi morta. E aí tem até a finalização que a gente tinha comentado, que depois da polícia aparecer lá, porque se não bastasse já a mulher morrer, o marido dela aparece e ela acaba matando o próprio marido também, porque ela pega a faca e quando vai matar o fantasma acaba matando o próprio marido. Então já tem 2 mortes na casa e o moleque tinha acabado de sair do hospício, ele vai lá e fala de novo pra polícia que a culpa é do espelho e que o pessoal fala, mano, você é simplesmente biluteteia da cabeça. E aí depois, quando ele tá sendo levado novamente pela polícia, ele olha pra janela da casa e vê a família inteira dele junto com a irmã e os 2 pais. Essa cena é foda, dói muito o coração. E é aquela coisa, o Mike Flanagan, acho que desde esse filme já mostrava que ele ia ser um diretor fudido, né, velho? Todos os filmes dele tem essa ideia de crianças bem desenvolvidas, inclusive até as crianças são muito bons atores e atrizes junto com o Mike Flanagan. E a história, mesmo sendo sobrenatural e sendo praticamente a mesma história com outra skin, acaba dando certo, porque a gente realmente tem aquele desenvolvimento, a gente fica preocupado com as pessoas, né? E eu acho que esse filme é o único dele que não tem a Kate Siegel, e a gente esqueceu de comentar isso. Eu conheço outro que não tem a Kate Siegel, que é mais no começo da carreira dele, que é o Absentia, que é um filmão também, eu gostei bastante, e tem toda essa parada do além, que a pessoa vai encontrar as pessoas que já estariam mortas, mas nesse filme aqui é muito legal, os atores são muito bons, a criança, a menina que é interpretada lá, ela é atuada pela mesma menina que fez Slenderman, a ruiva, no que ela morre logo no começo. A gente não tenta lembrar muito nisso, porque aquela Slenderman é um dos pontos fracos do canal aqui, mas o filme ele consegue atingir bastante a nossa cabeça, a gente fica pensando a todo momento, tipo, será que o pessoal tem que acreditar no que tá acontecendo? Será que não tem? Todos aqueles testes que eles tinham feito, eles funcionam, só que não funcionam porque o espelho consegue enganar, porque meio que ele sabe, né, que aquilo é um teste. O bagulho é genial. E o legal é que ele não precisa explicar, a gente aceita que o espelho é sobrenatural e ele tá manipulando o mundo em volta dele. Isso é muito legal porque a gente realmente não fica preso à lógica. A gente entende que no universo do filme é possível o espelho foder as pessoas, igual a gente acontece na Residência Hill. A gente acredita que a casa consegue matar a gente. E é muito legal quando a gente consegue ficar imerso, não só porque a gente não fica o tempo inteiro olhando como se a gente fosse alguém de fora, a gente realmente entra na história. E é isso que o Mike Flanagan faz muito bem e por isso que a gente ama tanto ele. Eu ainda tô procurando um filme do Mike Flanagan que eu assisti, eu não gostei. Eu acho até que esse aqui é o primeiro ou segundo que eu assisti da carreira dele, porque eu já tinha assistido A Maldição da Residência Hill e depois eu falei, mano, vou dar uma olhada nesse diretor aí, gostei pra caralho. E aí quando eu assisti esse aqui eu me encantei pra caralho e aí sim eu comecei a acompanhar a carreira dele até no máximo assim possível. Então se você tem o privilégio de assistir o Óculos, vá lá, assista, contemple. E o filme é um pouquinho mais confuso, ele não é das melhores qualidades, ele não é um filme impecável, a gente tem que dizer que ele tem os seus pontos negativos, mas a gente se divertiu bastante assistindo. E também se você tiver um tempinho livre, vá lá, pesquisa no YouTube o curta, que vale bastante a pena. Ele tem praticamente nada de a ver a resolução assim do caso, porque lá é mais sobrenatural e aqui é bastante sobrenatural, mas não tanto que nem aquele lá. Então reserva seus 30 minutos pra assistir o curta e aproveite. Mas então é isso, se você gostou, já assistiu esse filme aqui, não esquece de deixar nos comentários a sua opinião e também se você tem alguma recomendação, como o Luiz tinha comentado lá no começo, não esquece de mandar aqui nos comentários que a gente vai aderir e vai fazer um vídeo sobre isso. Talvez demore um pouquinho, mas a gente vai lançar. E também pra você ser notificado, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda ou na sexta. E não menos importante, também tem o @SemMemoriaPodcast, que é o Instagram do canal onde a gente vai lançar atualizações sobre o podcast que tá saindo toda segunda-feira e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E se vocês querem acompanhar a gente ver
ver as nossas besteiras ou a gente amando o Mike Flanagan, siga a gente no Instagram, o Twitter e o Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde a crítica do óculos já está lá. E se você tiver estranhado que esse vídeo foi um pouco curto, é porque esse filme é incrível e a gente quer que vocês assistam. A gente só queria apresentar a ideia pra vocês, entendeu? Então vai lá, procura na Interwebs, ele não tá em nenhum lugar, infelizmente, incrivelmente também, né? Pô, Mike Flanagan. Netflix, cadê a parceria? Põe o óculos lá pra gente assistir, a gente aproveitar. Até o Sono da Morte, que acho que é o pior filme Mike Flanagan, tá na Netflix. Pior que é bom, tá? E muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo aqui no canal Sem Memória. E até o próximo. Tchau, tchau. O próximo tem que ser o especial Mike Flanagan, velho. Não, já tá passando. Falta 2 filmes pra assistir da carreira dele e acabou. Eu acho que o especial de 2 anos do podcast, a gente tinha que... Foda-se. Não é sobre a gente, é sobre o Mike Flanagan. Eu vou arrumar uma entrevista com ele.